Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Mãos Unidas. Estamos aqui mais uma vez, reunido. Você que está tomando contato com esse conteúdo pela primeira vez, né? A gente já está no capítulo 27 desse livro maravilhoso, são 50 capítulos. Eu vou me apresentar, depois nós temos uma moça aqui que vai se apresentar também, minha colega, minha parceira aqui, que a gente está sempre fazendo junto esses estudos. Eu sou o Conrado, né? A gente é de Barretos, vinculado à Casa Espírita Raio de Luz. Estamos aqui humildemente fazendo reflexões sobre esse texto maravilhoso de Emmanuel, né, Lu? Já te falo. Tudo bom? Tudo bom, Conrado? Prazer retornar, fazer estudos desse livro. Cada semana, um capítulo que vem nos tocar, que vem fazer com que possamos refletir profundamente sobre os assuntos. Então, eu me chamo Luísa, também sou trabalhadora, vinculada à Casa Raio de Luz de Barretos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, que dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, nós conduzimos com o maior amor, com o maior prazer, né? Aquilo que, sempre pensando, aquilo que pode ser, que é bom para mim, pode ser bom para o outro. Então, vamos compartilhar aquilo que nós entendemos, não é, Conrado? Perfeito, Lu. Esse é o nosso objetivo, né? Algo que Esse é o faz nosso tão bem para objetivo. a gente, né? Por que não, então, levar isso, né, para a internet, né? Que não tem barreiras, qualquer um, a gente tem recebido alguns contatos de pessoas de outro estado, inclusive, né, Lu? Eu achei isso De incrível. outro estado. Porque o objetivo, Lu, era a gente disponibilizar isso como um auxílio à casa, né, aos trabalhadores da casa, assistido da casa, mas não tem como, né, quando a gente disponibiliza no YouTube algum conteúdo, não tem barreiras, Lu, e aí vai Não tem. chegar é, em qualquer pessoa que se interesse, pesquise lá, e isso é muito legal, né, mas é como você falou, humildemente, com as nossas limitações, estamos aqui, espero que Estamos aqui. seja útil. E sempre lembrando, né, que não há uma única interpretação, não há o certo, não há o errado. A minha visão, né, a minha interpretação, o meu entendimento. Pode ser que outras pessoas, ao lerem os capítulos, interpretem de forma distinta da nossa. E está tudo certo, Tá tudo bem. né? Está tudo certo. Isso aí. Vamos fazer primeiro um agradecimento, né, Conrado? Isso. Muito importante que a gente se lembre, todas as vezes que nós estivermos estudando, principalmente temas relacionados à vida espiritual, a sairmos um pouco da matéria e pensarmos na nossa espiritualização, que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com os nossos anjos de guarda, com o Mestre Jesus, né? Para que a vibração deles chegue até nós, que possamos, em sintonia, absorver, interpretar e conseguimos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Mestre e o Pai nos abençoe nesse propósito. Que assim seja. Perfeito, Lu, assim seja. Lu, então, capítulo 27, autoaceitação, livro Mãos Unidas. O que você me diz, Lu, sobre esse título? Autoaceitação. O que Emmanuel Você vai já falar? viu, você já viu que Emmanuel, nesse capítulo, vem dando mais um cutucãozinho, né, Conrado? Sim. Porque como é difícil nós aceitarmos realmente como nós somos, né? O olhar no espelho, identificar. Quando a gente consegue identificar uma virtude, é muito fácil aceitar, né, Conrado? Mas quando você olha no espelho e se depara com defeitos de comportamento, com vícios que vêm se arrastando, né? É muito difícil a gente aceitar. É mais fácil a gente boicotar, achar que não é meu, eu não tenho isso, né? Então eu fico pensando assim, autoaceitação é nos aceitarmos por inteiros como nós somos. Eu queria só completar, né? É lógico que esse autoaceitar como somos não quer dizer que a gente não vá em busca de melhorias. Falar, eu sou briguenta mesmo, eu sou assim, né? Sempre fui assim, vou continuar sendo assim. Não, é não brigar conosco, né?
Não ficar de mal com você, se aceitar, porque quando você aceita que você é briguenta, é o primeiro passo para você mudar, né? Sair desse comportamento defeituoso aí, né? Isso, Lu, é uma atitude ativa, né? Mas o primeiro Exato. é esse reconhecimento, né, de qualidades e defeitos que todos nós temos. Ninguém está pronto aqui. Alguns com algumas qualidades, outros com outras, cada um com seus defeitos, tudo junto misturado, né, Lu? Estamos no Sim, mesmo lugar. Mas o problema, no que eu vejo, e talvez, como a gente até já adiantando para o pessoal, que a gente não lê o capítulo antes, né? A gente já tem isso como uma prática, porque percebemos que as reflexões são mais espontâneas, mais naturais, né? Senão a gente acaba se engessando em algumas coisas. Então a gente imagina o que Emmanuel ainda vai falar para nós. Né? Mas verdade. essa questão da aceitação tem muito a ver com as cobranças internas de cada um, né? E com as imposições sociais, religiosas, culturais, tudo mais, não é? Então a gente está o tempo todo se comparando, não é, Lu? Também, O tempo todo a também. gente se compara. Então a gente se baliza por tudo e a gente quer se balizar lá em cima, né? Então, Lu, aí gera as frustrações, né? A gente gera uma tristeza, uma depressão, não aceita determinada condição. Então, a gente Sim, precisa buscar ser mais amoroso conosco mesmo. Essa amorosidade com a gente, de exato. olhar para nós e dizer o seguinte: olha, é assim que eu sou, tá ótimo, muito obrigado. Porque, Lu, é, se nós sairmos do nosso centro, do nosso mundinho, olhar para o lado, a gente vai ver muitas pessoas em condições terríveis, sem reclamar, Sim, felizes da vida, não é? sim. Aceitando melhor. Então, eu acho que mais ou menos vai levar por isso, conduzir dessa forma o capítulo. Vamos ver, né? Vamos ver, porque tem muito ponto tem muito ponto que a gente pode pensar, né, Conrado, de aceitação. Às vezes comportamental, às vezes do físico, às vezes da situação financeira, de Engloba tudo. tudo, né? Engloba tudo. Vamos ver para que lado que ele vai caminhar, né? Sim, sim. Emmanuel começa assim. No capítulo da insatisfação, urge considerar que dispomos atualmente na Terra de avançadas ciências psicológicas, ensinando-nos a conhecer as deficiências e inibições dos outros. Entretanto, muito dificilmente reconhecemos com elas o impositivo de estudarmos, não apenas a fim de entendê-las, mas igualmente com o objetivo de aceitar-nos tais quais somos. Olha só, Lu. Escola É, de aprendiz ciências do Evangelho. psicológicas. Oi, Conrado? Escola de aprendiz do Evangelho. Olha a importância. Olha a importância. Eu fiquei pensando assim, nós temos na Terra, ele coloca na Terra, né, Conrado? Bem interessante ele situar o planeta Terra, né? Porque pode ser que em outros orbes existam outros tipos, né? Outras formas. Ele fala avançadas ciências psicológicas. Fiquei pensando aqui, Conrado, psicologia, as psiquiatrias, terapias, os diferentes tipos de terapias existentes, né? E ele fala que elas ensinam a reconhecer a deficiência do outro, tentando entender por que do outro. E dificilmente a gente consegue reconhecer com essas próprias ciências, né, a necessidade de nos entendermos. Ele fala, e não é entender a ciência, mas aceitarmos como nós somos, ou seja, identificar as nossas deficiências, identificar as nossas inibições, né, para nos aceitar tal qual somos. Isso que você entendeu também? Eu estou tentando trazer. É isso Pô, é mesmo. complexo, né? Assim,
Na verdade, Lu, nós temos condicionamentos automatizados dentro de nós. E a gente, em geral, vive uma falta de consciência, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu estou fazendo coisas do meu dia a dia, eu tenho reações, emoções, e eu vou desencadeando muita coisa sem me dar conta do que está acontecendo. Eu não percebo, eu não olho, eu não observo, não estou atento. Tudo automatizado, tudo Sim, mecânico ali, uma programação de coisas que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, por exemplo, realmente a gente tem ferramentas, né, científicas, psicológicas, para a gente auxiliar pessoas que não estão legais e procuram ajuda, né? Mas sim, é muito difícil alguém que utiliza dessas mesmas ferramentas para buscar se melhorar. Esse é o ponto. sim. E nós estamos aqui para isso, para nos É, melhorarmos. Por isso que eu falei, quando você terminou de ler o parágrafo, eu falei, olha, escola de aprendiz do Evangelho. Por quê, Lu? Porque foi lá que eu tive o primeiro contato e entendi a importância do autoconhecimento, né? Que só a partir da observação cuidadosa, corajosa dos nossos comportamentos e aceitando eles, assim a gente vai poder, né, identificando tudo isso, utilizar ferramentas para nos melhorarmos. Aquilo sim. que tira a nossa paz, aquilo que não faz bem para a gente de comportamento, Lu. Mas é muito difícil, porque a gente tem que sair de uma zona de conforto, Lu, que tão pesada, que pesa tanto sobre nós, que exige um esforço muito grande para sair do lugar. Uma energia muito grande. Mas depois que sai, vai no embalo. Vai. E no começo é tão difícil identificar, né, Conrado, achar que a gente tem alguma coisa que não está certa, porque é tão mais fácil você olhar o outro e ver que o outro tem defeito e achar que você não tem defeito, né? E falar, não, eu estou assim porque fulano me deixou irritado. Não que eu seja uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa calma, mas a pessoa me irrita, né? Então, mudar esse ponto de vista aí não é muito fácil, não, né? Lu, Requer. é igual quando a gente fala assim, ah, fulano ali é fofoqueiro. Eu não sou, eu falo a verdade. Eu só falo a verdade, é. Ou Mas então eu só. não é, a gente sempre enxerga no outro, mas a gente não consegue enxergar em nós. Não consegue, é difícil. É difícil. Aí ele continua: admitimos os desajustes e desequilíbrios alheios. Aí nós acabamos de falar. Sim. Todavia, em se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando tantas vezes Lu, valiosas possibilidades de serviço em nossas mãos. Lu, só um minutinho. Está escrito, frequentemente caímos em aflição, né? Isso, Porque aqui está calmos em aflição, não faz sentido. não faz sentido, caímos, né? Caímos em aflição e rebeldia. Ok. É. Então ele fala, é fácil você olhar para o outro e achar que o outro é desajustado, é desequilibrado emocionalmente, né? Que o outro não tem controle. É muito fácil julgar, né? Mas, olha lá, se tratando de nos julgarmos, né? Que eu sou assim, ele fala, a gente cai em aflição e rebeldia. E fala, não, eu não sou assim, né? E nessa negação de quem nós somos, ele fala, a gente perde tanta possibilidade de fazer o bem, de atuar numa outra frente, né? Até porque não conseguimos nos identificar. Eu falei, é bem, eu gostei disso, né? É tão fácil você admitir falhas nos outros, né? É muito fácil para qualquer um de nós, né? Você fala, nossa, a pessoa é cheia de milindre, nossa, essa pessoa, né? E aí trazer para nós não é muito fácil, não. Lu, eu identifico 4 fases aí nesse processo. Existem aqueles que realmente não se dão conta que tem determinada dificuldade ou defeito, né? E tem outros que até já percebem, mas negam, né? Eles negam.
não quer aceitar. Tem aqueles que já aceitam, mas não tem vamos assim dizer, a Atitude, né? motivação e atitude suficiente para modificar. E tem aqueles que já estão percebendo e modificando, Lu, né? Eu acho que esse assim, é um processo que todos nós vivemos, né? É uma questão de maturidade, de despertar da consciência, da necessidade. A pessoa tem que estar buscando isso para ela. Né? Você não vai Sim, exigir isso de uma pessoa que vive alheia a tudo, que vive automatizada, robotizada, né? Que isso vive sim. só dentro dela, que enxerga só o defeito dos outros. E essa questão de julgamento, isso aí, para mim, já me gerou muitas reflexões internas, porque antes eu pensava assim, eu não tenho que julgar. Eu não preciso, quanto mais eu olho para os desequilíbrios dos outros, né, para os desajustes, pior eu não devo fazer isso. Até que eu entendi, Lu, que o julgamento, sim, é importante, é válido, mas nós não devemos julgar pessoas, devemos julgar situações. Por quê? Aquilo que nós julgamos serve como baliza na nossa vida. Olha, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Eu preciso ter esse senso crítico. E a gente faz isso na medida que a gente está julgando situações. Agora, julgar a pessoa porque ela fez aquilo, eu acho que aí a gente sempre vai cair, possivelmente em erros, porque a gente não sabe o contexto da real da vida da pessoa, a gente está enxergando só uma parcelinha. Mas aquela situação em que essa pessoa tá envolvida, que gerou esse julgamento, essa reflexão, nossa, isso sim tem que ser analisado por nós. Tem que ser julgado como baliza do que é bom e que não é bom na nossa vida. Sim. Conrado, eu também fiquei pensando aqui, quando ele fala que a gente pode perder possibilidade de serviços que são colocados em nossas mãos, às vezes a gente se julga, olha lá, frequentemente caímos em aflição e rebeldia, porque às vezes nós nos julgamos incapazes, né? Tem o outro lado também de você subestimar a sua capacidade de auxílio, né? E aí você fica aflito porque tem vontade, mas se julga incapaz, né? Se compara com o outro e acha que o outro faria muito melhor do que você. E aí ele fala, olha, pode estar perdendo uma possibilidade maravilhosa de fazer um serviço, de auxiliar alguém, simplesmente pelo fato de se comparar, né? E não se valorizar. Então, esse se conhecer e se aceitar, inclusive entender que não é errado você se julgar capaz de fazer alguma coisa, né? Você valorizar aquilo que você tem de bom. E tem os dois lados, né, Conrado? Eu penso assim que às vezes alguma possibilidade de serviço, de auxílio a algumas pessoas, eu já abri mão justamente porque eu me achava incapaz de fazer aquele trabalho. É porque eu olhava o outro e achava que o outro faria muito melhor do que eu, né? Então é aquela condição de se aceitar do jeito que você consegue e vá fazer, porque enquanto você está fazendo, você está aprimorando e não perder oportunidades, né? Estou falando isso para mim mesmo, porque eu já perdi oportunidades e hoje eu estou nessa, né? Abraça e vai, que você vai aprendendo. Por isso que a gente tem que ter coragem, né, Tem que para ter coragem. abraçar as situações da vida, Lu. Porque essa timidez, essa vergonha, né, que é gerada pela nossa insegurança, no fundo é orgulho, Lu. É orgulho. Fundo é medo de ser julgado, de se expor, de errar, não é? É, Então, mas a questão é o seguinte: a gente tem que se aceitar. Por isso que o capítulo ele o capítulo lá maravilhoso. autoaceitação. Porque eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou para poder entregar o que eu tenho. Que todo mundo Sim, tem coisa boa. muita. Possivelmente não vai ser como uma pessoa que já tem muita experiência, já faz isso há muito tempo, mas a Uhum. gente sempre tem algo para entregar. E é isso que Deus espera da gente, é isso que a espiritualidade está esperando. Boa vontade, não Boa é? vontade. A gente precisa de Bom ânimo, boa vontade. boa vontade para dar a nossa parcela de colaboração com aquilo que a gente tem. Aquilo Não que a é? gente Agora, tem. se eu Exato. fico me guardando, me fechando, com medo, com timidez, insegurança, vergonha, e aí, Lu?
né? Não São faz. talentos que Deus nos deu e que a gente está guardando debaixo da cama, não é? Exatamente. Tem que acender, né, a candeia, né? Colocar num lugar onde ilumine a todos. É isso que a gente vai fazer. E devolver o talento multiplicado por 1000, não aquele mesmo único talentozinho sem ter usado, né? Pois é. Olha a parábola dos talentos aí também. Aí ele coloca assim, Emmanuel, olha, Emmanuel desse capítulo, eu estou achando que ele está com uma abordagem um pouco mais complexa, Conrado. Estou sentindo isso conforme vou lendo, não sei se você está sentindo isso também. Colocou, cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e de elevação, para atender aos desígnios da vida superior, traçados em auxílio a nós mesmos. Ou seja, nós nos colocamos onde estamos. E aí aqui, né, Conrado, cabe toda uma reflexão de vidas passadas, daquilo que nós trouxemos, do porquê que nós estamos vivenciando tais situações, né? Fomos nós mesmos, né, que nos colocamos aqui onde estamos, por necessidade, né? Fala, não, eu não escolhi isso, escolheu sim. Nós estamos aqui porque nós nos conduzimos até aqui. Poderíamos estar numa situação pior ou numa situação melhor, dependendo de como nós conduzimos a vida que é infinita, né? Não estou pensando só de quando eu nasci. Então, nós nos colocamos aqui, né, para atender aos desígnios da vida superior, que foram o quê? Que é isso, é o nosso plano reencarnatório, que é traçado para nos auxiliar, ó, em auxílio a nós mesmos. Por isso que nós estamos aqui. E aí parte de um outro ponto. Aceitar o local onde você está, as pessoas com quem você convive, o seu local de trabalho, porque tudo faz parte de um plano, né, reencarnatório, designado pelo alto, mas que quem ajudou a traçá-lo somos nós mesmos. Poderia ser diferente? Poderia, dependia muito de mim. Então a gente só colhe o que plantou. Eu não quis entrar em detalhes mais profundos, Conrado, mas Não, vê tá se deu para ótimo. ficar claro. Pô, claro, sim. Lu, nós somos o que nós somos e pronto. E Simples assim, pronto. não é? E é muito legal toda essa diversidade, né? As diferenças fazem o todo, faz o conjunto, Lu. E quando ele fala aqui que cada um está num degrau, quer dizer que cada um está num momento de maturidade, de consciência particular dele, de cada Sim, um, né, Lu? Então, assim, não importa como você esteja, não importa se você está um pouco mais, um pouco menos, com aquela referência que você tem, com esse e com aquele. Que importa é que você é uma pedra preciosa e você sim tem condição de auxiliar, de dar a sua cota de colaboração da forma que você puder, não é, Lu? uhum, Então, é óbvio que nesse contexto planetário que todos nós estamos encarnados, alguns vão nos puxar e outros nós vamos puxar. E assim vai todo mundo dando as mãos, Lu, nos ajudando, cada um no seu momento, na sua condição espiritual, cada um no seu degrau de trabalho. E óbvio que quando nós encarnamos aqui, as experiências que foram planejadas e programadas para nós, por aquilo que nós entendemos como um conselho kármico, né, espíritos muito esclarecidos que conduzem essa experiência encarnatória nossa, direciona as experiências necessárias para que eu possa desenvolver aquilo que ainda não foi não desenvolvido desenvolver. em mim. Diferente de outras pessoas que de repente já estão legal nesse aspecto, mas precisa melhorar em outro, que você já está bom e as experiências são diferentes, as vivências Diferente. são outras. Lu, né, como ele coloca que sim, os desígnios da vida superior traçados em auxílios a nós mesmos. O objetivo final sempre é a nossa evolução, mas Sim. cada um evoluindo por si puxa um aqui, ajuda o outro ali, e nós Não vamos está caminhando agitando. junto nessa.
trajetória, né? Nessa rodovia da evolução. E ele deixa claro, né, Conrado, assim, ele deixa claro, né, Emmanuel, nesse capítulo, eu acho que ele está forçando, assim, a gente pensar bem, extrair o máximo que a gente pode das palavras dele, ele estava inspirado nesse dia. Fala, ó, nós nos colocamos também em determinado grau de elevação. Então, cada um de nós está num momento evolutivo. Às vezes a gente espera se equiparar a alguém em termos de raciocínio, de lucidez, de entendimento, mas nós não chegamos ali ainda. Calma que nós vamos chegar, né? Ou então o contrário, nós não temos paciência com outra pessoa que não entende aquilo que nós entendemos, que não compactua. Calma, cada um está, ele fala, em seu degrau evolutivo. Né? Essa elevação aí é elevação espiritual, entendimento, evolução, né? Perfeito. Ele não está judiando de nós, ele está judiando. É bom. Tá mais complexo. Ele fala, esse é doente ainda. Ah lá. Outro convalesce de longa enfermidade espiritual. Aquele carrega as consequências de antigos desequilíbrios. Aquele outro dispõe de reduzida instrução. E aquele outro ainda transporta consigo próprio os resultados graves de inquietantes débitos contraídos. Aí ele quis mostrar para a gente esse degrau de trabalho e degrau de evolução, cada um com aquilo que te pertence. Então, fala, aquele ali ainda, olha, tá? Ele carrega com ele uma carga dos desequilíbrios antigos, não é nem dessa encarnação, de outras encarnações em que esteve desequilibrado. O outro não tem instrução alguma. De repente, ele precisava estar aqui, né, vivenciando uma experiência totalmente sem instrução ou sem conhecimento. Vai saber o que ele não fez na outra. Então, cada um de nós, e aí é importante, Conrado, que a gente não pode julgar uma situação, mas não pode julgar as pessoas, né? Porque nós não sabemos o que estamos colhendo aqui, né? Vamos plantar também para colher depois, mas também estamos colhendo aquilo que já plantamos em outras encarnações. Fala, olha, você olha uma pessoa que traz com ele débitos contraídos há muito tempo. Isso torna desequilibrado, não é? Quantas vezes a gente vê e fala assim, nossa, mas essa pessoa não tem razão para ser tão desequilibrado, mas a gente não sabe de onde vem. Então, ele mostra, nós estamos onde nós nos colocamos. Longa enfermidade espiritual. Né? Então, você arrasta defeitos de comportamento por longas e longas, ou várias e várias encarnações. Você está aqui de novo. Está aqui de novo com esse comportamento, com uma outra chance agora, né? Para evoluir, para sair da onde você está. Aprender, né, Conrado? Você vê Nossa! que coisa linda, né, Lu? Cada um com a sua história, com a sua bagagem de vida, né? A gente costuma analisá-lo, é, a, a, a história de vida da pessoa aqui, depois que ela nasceu, enquanto está encarnada, mas a gente esquece que todos nós temos uma história, né, pregressa de outras vidas, outras experiências, né? Outras identidades, Lu. E o legal de tudo isso é que todas essas experiências, seja ela qual for, seja lá qual for a dificuldade que você viveu, como ele coloca aqui, às vezes a gente traz conosco muito desequilíbrio, outros transporta cargas pesadas, né, de karma, Lu, mas foi tudo isso que trouxe nós até aqui. Nós somos resultados de todas as experiências e os aprendizados inerentes adquiridos através dessas vivências, não é? Cada Sim. um com a sua história, Lu. Às vezes a gente quer julgar a pessoa, Lu, mas a gente só consegue enxergar um pedacinho da história. Não tem como a gente, então por isso que é tão perigoso, tão desaconselhável que a gente julgue pessoas,
Porque, Lu, a gente não sabe o que está por trás, né, de determinadas atitudes, de determinados comportamentos, o que está enraizado, quais as dificuldades que essa pessoa traz dentro dela, e principalmente quais aquelas que eu trago dentro de mim, que faz com que eu tenha determinadas atitudes, determinados comportamentos, os medos que eu carrego, as incertezas, o orgulho, aquilo que eu procuro de proteção para mim. Lu. Então, a questão é simples assim, ninguém é perfeito, todo mundo carrega a sua cruz. Ninguém aqui está de Sim. batata assim, nossa, mas parece que tudo para mim é mais difícil, como eu sofro e me revolto com a vida, revolto com Deus, com todo mundo, mas todo mundo está carregando os seus problemas, as suas dores e vivendo e aprendendo com tudo isso. Né? A sabedoria Importante, é maravilhosa. importante, tem que aceitar. Não pode rebelar-se contra isso. Fala assim, mas por que que eu nasci com um problema no estômago? Por que que eu nasci com um problema no coração? Não é? Você olha uma criança lá e fala, mas por que que essa criança veio com problema renal? Acabou de nascer, ou veio com câncer, né? Criança pequena aí, com 1 ano com câncer. Assim, tem tudo uma razão, Ô, Lu, e tudo tem aquilo explicação. que a gente não entende, a gente aceita. Esse é o caminho mais fácil, não é? Se eu não entendo, se extrapola o meu entendimento, fala, mas por que uma criança desse tamanho, o que que ela fez na vida para estar sofrendo tudo isso aí? O que eu não entendo, eu aceito e confio em Deus, que Deus sabe o que faz, não é, Lu? Por isso que a gente precisa trabalhar muito essa questão de aceitação. Aceitar os outros como são e me aceitar como sou, porque nem eu sei de mim, né? Eu não sei de mim. Aqui a gente vive uma inconsciência, a gente Inconsciência, a gente não se lembra de nada, vive um esquecimento, faz parte da experiência que faz a gente não parte. lembre, para que a gente viva mais intensamente, mais verdadeiramente tudo isso. Então, o que eu não entendo, eu coloco nas mãos de Deus e aceito. Sabe, Conrado, essa vivência espírita, essa visão espírita, abriu muito o meu leque de interpretações e até a calma, né? Porque a gente consegue entender que como a vida não começou aqui, né? Como isso aqui é transitório. É como se a gente estivesse fazendo uma viagem, né? E nós embarcamos num ônibus e vamos descer no final do ponto, né? A gente não sabe onde está o final do ponto, mas nós estamos de passagem. Então, tudo que aconteceu antes de eu entrar nesse ônibus, eu não me lembro, né? Mas como que vai deixando claro para nós essa sequência? Para mim é um conforto, E né? falo que nós somos a melhor versão de nós. Nunca fomos Exatamente. como nós somos. Por pior que seja, Lu, a gente está muito bem, porque como a gente vive um processo de amadurecimento, de evolução constante, a gente tem que entender que essa é a nosso melhor momento. Assim, nossa, mas eu sou tão imperfeito. Não, pensa que você está o melhor que você pode ser até agora, né? Se você é a sua última versão. Ele fala: todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus. Ai, legal, ó. Filhos imortais de Deus, porque, Conrado, nós achamos sempre a finitude da vida, né? A gente está vivendo momentos e vendo e enxergando finitude, e ele coloca para nós imortais. E pelos mecanismos da divina providência, cada um de nós está situado por si mesmo nas condições justas, nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoria, reequilíbrio e renovação. Olha que lindo isso. De novo ele fala: quem manipula, quem organiza é a divina providência, né? Vocês são imortais, são filhos de Deus imortais. E cada um de nós estamos onde nós mesmos nos colocamos, olha lá, ó, está situado por si mesmo.
nas condições justas. Quer dizer, nós estamos onde deveríamos estar. A gente tem que entender isso. Eu estou onde eu deveria estar. E tudo que eu estou enfrentando são oportunidades que estão sendo oferecidas para que eu aprenda, né? Para que eu, olha, novas oportunidades de trabalho e de aprendizagem. Eu preciso aprender o que eu ainda não aprendi, oportunidade para me reajustar com as pessoas que convivem comigo, de me melhorar, de me reequilibrar. Então, nós vamos tendo oportunidades no dia a dia, com a família, com os parentes, com quem a gente convive. Fala assim, nossa, mas eu detesto aquela pessoa, né? E eu gostei dessa frase, de novo, né? Cada qual de nós está situado por si mesmo, porque a gente sempre acha que está no lugar errado. Né? Ele fala, não, não, não. Tem até uma passagem de Chico, né, que ele fala, né? Nós nascemos no lugar que deveríamos nascer. Então, nós temos que agradecer imensamente, porque estamos recebendo novas oportunidades, né? Estamos vamos falar, eu falei que a gente estava viajando, né? E agora nós recebemos, tem outras paisagens para a gente aproveitar e aprender com elas, né? Aquilo que não aprendemos ainda. Sim, Lu, e essa frase aí que você citou, cada qual de nós está situado por si mesmo, realmente ela é ótima, né? Mas Profunda. melhor ainda quando a gente termina ela e coloca assim, nas condições justas. Justas. Esse é o ponto, Lu, e que eu entendo, assim, tudo que está acontecendo conosco, onde nós estamos, onde nós encarnamos, a família que nós temos, a circunstância de vida, tudo é justo. Esse conceito de justiça, de estar certo, de ser o correto para nós, isso exclui qualquer privilégio ou qualquer desprivilégio, Lu. É Sim, simplesmente justo. E eu, quando eu trabalho, e não é fácil, Lu, aceitar, é assim, porque às vezes a gente fala, mas tem pessoas que vivenciam situações tão duras, tão sofridas, né? Que assim realmente é difícil. Até nós, em algumas coisas que a gente acontece com a gente reclama. Mas caramba, né? A gente quer reclamar também. Mas Lu, é justo. A melhor coisa que a gente faz é não se revoltar diante de nada. Tá difícil? Ok. vai Busca passar. ajuda, faça seu melhor, vai passar, não é? É assim, É, nada é para sempre, Lu. E tudo, como você falou, tudo é oportunidade de aprendizado. Se cada um de nós vive a sua experiência, se você está vivendo determinada situação, procure extrair dela aquilo de melhor para você. Questione a Deus e pergunte, fala, meu Deus, qual o propósito disso na minha vida? O que eu devo aprender com isso? E sim, aprenda, Lu. A revolta, quando a gente se revolta diante de alguma situação, a gente se bloqueia, principalmente para os aprendizados, Lu. com certeza. Revoltado, eu não aceito, eu não estou buscando aprender. E quando eu levanto a minha cabeça e busco alternativas, né, para eu melhorar as condições, eu estou me amadurecendo, eu estou Com aprendendo, me certeza. desenvolvendo. Então, é importante que a gente tenha sempre bem calcificado mesmo, permanente dentro de nós, esse entendimento de justiça. É sempre justo, por mais que pareça injusto, é justo. É justo. Eu sempre tenho comigo assim, Conrado, a gente tem que ser grato a tudo na vida, a tudo, inclusive e até as situações ruins que a gente vive, que a gente acha que é ruim. Na nossa pequena visão, limitadíssima, né? A gente acha que é ruim, fala, não, eu não mereço isso, isso não está bom. E às vezes é uma grande oportunidade, é uma bênção. A gente tem que, é difícil, como você disse, não é fácil, mas nós temos que aprender a ser gratos a tudo que nós vivemos, inclusive aqueles momentos difíceis que nós passamos, porque são momentos de aprendizado. A gente aprende muito com a dificuldade, por isso tem que ser grato, né? Aí Emmanuel segue assim. Ainda assim, ó, nós estamos no lugar que a gente tem que estar, nós nos ajudamos a colocar ali, a situação é justa, né?
Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perderemos tempo precioso, mas também correremos o risco de comprar à inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimento e problemas de que não temos a menor necessidade. Nossa, esse parágrafo fez uma fechada assim, né? E é tão Então, lógico, né, Lu? Tão lógico tudo isso. lógico, olha, é isso aí, a minha vida é essa, é assim que eu tenho que viver. Se eu me rebelo contra tudo, quando ele fala que nós estamos perdendo tempo precioso, é a nossa encarnação, né? Se eu me perco tempo, ao invés de aprender com a situação, me rebelando, né? Me afligindo, ele fala lá, você vai comprar, o que ele fala aqui? Sofrimento que você nem iria passar por ele. Não era nem necessário para a sua evolução nesse momento. Então, às vezes, a gente fica com sentimentos assim de inveja, né, Conrado? Se comparando, afligindo a vida, vivendo o tempo todo num estado de desequilíbrio, pelo simples fato de invejar o outro e querer viver a vida do outro, que não te pertence. Não é o que você precisa, né? E aí, o que está acontecendo nesse tempo todo que você está desequilibrado, invejando o outro, querendo o que é do outro, querendo a realização do outro, né? Está perdendo seu tempo, é tão precioso essa oportunidade de estar encarnado, passa tão rápido, né? E ainda, além de estar perdendo tempo, você está sofrendo o que não estava nem na sua programação. Você nem sofreria isso se você simplesmente aceitasse a sua realidade. E não é um aceitar, né, Conrado, de cruzar os braços e falar, então vai ser assim, eu tenho que passar por isso, eu vou ficar aqui esperando debaixo da árvore que vai passar. Não, é enfrentar as situações, como elas são aprendizado, a gente tem que ir em busca das soluções de cada um dos problemas que a gente vivencia, né? É aceitá-lo sem se rebelar, mas não é um aceitar com comodidade, é um aceitar de tentar resolver para que não soframos mais do que o necessário, né? Porque a gente cria dor, nós criamos sofrimentos necessários para nós mesmos. Atitude ativa, né, Lu? Mas é aquela Atitude ativa. história, Lu, né? Para que sofrer pouco se eu posso sofrer bastante? Para que um problema se eu posso ter 3, 4, 5, 6, 10 mil problemas, né, Lu? Ô, Conrado, Você fala, ah, eu vi outro dia uma charge, mas eu gostei tanto, né? Tem uma pessoa abraçada num espinheiro. Ela está abraçada, está arracada no espinheiro. E está chorando, e está doendo, e está doendo. Aí tem um outro do lado falando: pode soltar, vai melhorar, sai daí, solta. E a pessoa não consegue soltar do sofrimento. É aquela situação de não ter atitude, né? Então você da historinha do cachorro deitado em cima do prego, essa pessoa abraçada no espinheiro, né? Você se acostuma com o sofrimento de um tanto que você não vê saída. E às vezes a saída naquele caso era só abrir as mãos, sair do espinheiro, né? É pois é. isso que a gente faz com a A vida da gente, gente. mas a gente apega até os nossos problemas. É o meu problema, então é meu, eu não abro mão dele, né, Lu? Mas Lu, fica assim, bem claro para a gente a necessidade de nos colocarmos diante das situações com serenidade, né, com fé. A fé é o alicerce para tudo, Lu, porque quando a gente está passando por um problema, se a gente não tem uma base muito bem construída, uma bem alicerçada, nossa fé muito bem colocada, né, dentro de nós, tudo aquilo que for construído em cima dela vai ruir na primeira tempestade, na primeira mexida que der. Lu. E aí eu vou, obviamente, me revoltar. Aí eu vou ter dificuldade em reconhecer aquela realidade que é a minha. Eu não aceito, não aceitando a minha realidade, eu vou querer a realidade do outro, né? Obviamente, eu vou ter dentro de mim sentimentos de ciúme, de inveja, né? Desprezo pelos outros, enfim, tudo que ele falou aqui. E é muito Uhum. lógico, é muito lógico. Mas, Lu, tudo isso na prática é muito difícil, né? A gente fala, mas não é impossível. Não é Não é possível. impossível estar aqui. E o primeiro passo é a gente tomar consciência disso. Olha só, as consequências
da minha Uhum. revolta e da não aceitação de quem eu sou, de onde estou, de toda a circunstância da minha vida, da minha Sim, realidade. As consequências é isso que ele acabou de citar aí. Nós vamos estar contraindo mais problemas, né? Além daqueles que a sim, gente já está enfrentando, né? Então, os problemas estão aí para serem resolvidos. Não, quanto mais serenidade, compreensão e eu insisto, fé, né? Fé na justiça, nessa palavra de justiça que foi colocada ali no num parágrafo anterior. Quanto mais a gente sim. ter essa confiança na justiça divina e daqueles que nos conduzem nessa nossa experiência, né, planetária, a gente vai levar isso da melhor forma possível. Sim. Sabe, Conrado, vem me passando uns pensamentos aqui, né? Às vezes, em uma encarnação, a gente vive situações maravilhosas. Vamos imaginar assim o material. Nós estamos num planeta materializado, então vamos pensar que nós vivemos uma situação de fartura, de viagens, de luxo, e perdemos grandes oportunidades, contraímos grandes problemas para nós, né? Porque fomos indisciplinados, fomos orgulhosos, maltratamos, quer dizer, criamos uma série de problemas para nós, não soubemos aproveitar aquela encarnação. Desencarnamos, voltamos agora numa outra situação para aprender a valorizar tudo aquilo que eu não valorizei, não soube usar. E eu acho que na nossa memória, lá no nosso inconsciente, ainda volta aquela situação de luxo, de viagens, que hoje você está privado. Então, a nossa próprio inconsciente, acho que nos cutuca, né? A invejar o outro, a ficar rebelde com o que está vivendo. Fala, não, mas eu queria poder estar lá em Angra dos Reis agora, estar viajando, estar lá na Bahia que não tem frio, né? Quer dizer, porque eu já estive numa outra oportunidade. Então, como ele fala imortais, dá para a gente entender que a memória vai ficando gravada no inconsciente algumas coisas que hoje, às vezes, a realidade é tão diferente da outra que acaba se rebelando, né? Ele fala, não faça isso, porque se você fizer isso, vai perder de novo a oportunidade que você já perdeu uma vez. Ah, a gente pensando nessa continuidade da vida. Ele descreveu muito bem essa questão de justiça, né? Do resgate, né? Das oportunidades de aprendizado diante daquilo que nós não ainda aprendemos. Né? É Sim, óbvio, Lu, que nesse exemplo que você deu, se alguém vive uma situação de fartura de forma desequilibrada, vivendo só em função disso, porque o fato de você ter uma boa condição financeira, de não você tem ter problema. lazer, de você buscar a qualidade de vida, não é problema nenhum. O problema é quando isso está desequilibrado, não é? Se eu vivo uma situação dessa de forma desequilibrada, Lu, obviamente que eu vou criar muitas dificuldades para mim. E aí, de forma justa, né, Deus vai nos colocar numa nova situação de vida onde a gente vai ter a oportunidade de aprender aquilo que a gente não aprendeu. Mas Exatamente. a questão é essa, é sempre justo. Sempre justo. E aí eu só quis lembrar assim, ó, a nossa memória nos trai e a gente se rebela, né? Ele fala: ante as provas e tribulações que nos cerquem, que é o que a gente vive todo dia, né? Aceitemo-nos como somos. Olha lá, Conrado, é o que você acabou de falar, a justiça. A fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem que sejamos capazes na ampliação do bem geral. Aí acho que até dá para dar uma paradinha aqui, né? Fala, olha, vamos nos aceitar do jeito que nós somos. E é lógico, né, Conrado, que ele fala em provas e tribulações, porque é nesse momento que a gente se revolta. Quando está tudo bem, não tem ninguém revoltado, né? É a hora que aparece uma prova que você se irrita com ela, né? Então ele fala, aceita, né, para a gente poder dar o melhor de bem que a gente possa ter dentro de nós. Fala, porque a vida é um parque de promoções permanente para quem trabalha e serve, todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, para logo desvencilhar-se de qualquer sombra,
a fim de engajar-se na jornada bendita, incessante, de luz e mais luz. Ai, que lindo. Então, vamos nos aceitar do jeito que nós somos, vamos extrair de nós o melhor que nós temos dentro de nós. E ele fala assim, ó, a vida é um parque de promoção, quer dizer, está te oferecendo o tempo todo condições, né, para você fazer o melhor que você puder fazer, né? E aí, quando ele fala desvencilhar-se das sombras, tudo aquele exemplo que ele deu, ainda está doente, né? Ainda não está, ou aquilo que está em mim, que eu não quero aceitar, mas está em mim, sou eu, né? Então ele fala, a gente vai conseguindo se libertar daquilo que nós hoje não aceitamos que está dentro de nós, e vamos evoluindo. Essa conquista de luz e mais luz é a nossa evolução espiritual, né? Lu, Que encerrou com parágrafo. chave de ouro, né? Fica muito claro para a gente a necessidade da autoaceitação, de aceitarmos quem nós realmente somos, saber que além dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, nós temos sim qualidades, né? E são essas qualidades que a gente precisa utilizar pelo bem comum, não só nosso, né? Pelo bem Sim. de todos. É o que Deus espera da gente, Lu. E é tão legal porque quando ele fala aqui que a gente está num parque de promoções permanentes, Lu, não é a promoção não é no sentido da oferta, vamos lá, pega barato, não. É no sentido de melhorar, porque quando a gente recebe uma promoção, por exemplo, de um cargo, a gente está evoluindo, a gente está mais capacitado, a gente tem condição de exercer cargos mais de maior responsabilidade, a gente vai adquirindo mais responsabilidade na medida que a gente amadurece, Lu. Então, Sim. aqui é o cenário para que a gente se promova, não é? Tá aqui. É, Esse é o cenário para que a gente cresça dentro dessa jornada nossa, jornada interna de cada um de nós, Lu. Mais importante que a gente tenha entendimento de justiça, aproveite as oportunidades, não se revolte, aceite como é e faça o seu melhor. Né? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não tenho uma capacidade de falar em público, eu tenho um pouco de timidez, eu não vou conseguir e tal, é uma dificuldade que eu tenho. Nossa, mas eu cozinho bem pra caramba. Então, preparar uma comida aí e distribuir para aquele que não tem condição, não é? Ou seja, todos nós temos recursos. sim. Basta que a gente se conheça, né? Se Ele falou a reconheça, palavra certa. saiba o que você tem de bom também, né? Além daquilo que precisa ser melhorado, para que a gente possa usar para o nosso bem, para o bem de todos. Sim. Conrado, você falou uma palavra perfeita, que a gente se conheça, né? Quando ele fala ali para a gente se desvencilhar de qualquer sombra, é porque é justamente a sombra que não deixa que a gente se aceite tal como nós somos, Uhum. né? Só para quem não sabe, né, o que significa sombra, né? Sombra é aquilo que eu identifico no outro, que me irrita no outro. E tudo que me irrita no outro é porque tenho em mim e eu ainda não aceitei que tem. Então a gente brinca, né? Fala irritou é sombra, né? Então o comportamento, não é? O comportamento do outro, como ele começa lá em cima, a gente tem capacidade de identificar desequilíbrios das outras pessoas. Na gente a gente se rebela e acha que não tem. Então quando ele fala para a gente se desvencilhar dessa sombra, é justamente aquele olhar, mas aquele olhar com muito amor por nós mesmos, para identificar aquilo que eu tenho em mim e que eu não aceito que tenho, que eu não gostaria de ter, né? E isso é autoaceitação, né? É entender que eu tenho um comportamento que eu desaprovo no outro, mas eu tenho em mim. Então eu preciso desvencilhar-se disso, me desvencilhar, acabar com esse comportamento que eu não aprovo em mim e no outro. Né? Então, é um trabalho de amor a si mesmo, né? De reforma íntima, né? Isso mesmo, Lu. Então, bora nos aceitarmos, né? Como nós Moda nos aceitar. bom demais, Lu. Ó, que legal Muito a gente bom. encerrando, né, Lu? Finalizando o nosso estudo de hoje.
Com aquele Graças a Deus. agradecimento especial a você que ficou com a gente até agora, aqui, aguentando essa falação no ouvido, mas muito Nós gostamos. esperamos, né, Lu, que tenha sido útil. Para nós é muito útil, a gente sai daqui renovado, né? O combustível. Refletindo, refletindo, refletindo o tempo todo, Sim, sim. né? Tomara que as pessoas também possam partilhar desse mesmo sentimento que nós estamos agora, né? Isso. Agradecendo aí a companhia de todos, a sua companhia, Conrado, sempre, né? Obrigado. Como você disse no começo, é uma parceria aí de alguns anos, então, que a gente continue junto por mais tempo, que Deus nos abençoe, né? Até a semana que vem. E seja, Lu, até. Até.